em Aparecida, capital da fé, pontualmente 18 horas. Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida. Boa noite, povo de Deus. Boa noite. Esse boa noite que ressoa do Santuário Nacional em Aparecida para todo o Brasil, através da Rede Aparecida de Comunicação e Rede Aparecida de Rádio. Nos encontramos neste primeiro domingo da Quaresma, dia 22 de fevereiro de 2026, domingo, dia do Senhor. Ele veio morar entre nós. O Evangelho de São João, capítulo 1, nos oferece o lema da campanha da fraternidade deste ano. E o tema, fraternidade e moradia. A Quaresma traz-nos o sentido da penitência, da oração, da caridade e do amor ao próximo. Preparemo-nos bem para recebermos o Senhor na Páscoa maior. Então, vamos viver bem a Quaresma, a nossa vida com Deus. Sintamo-nos vitalmente unidos a Jesus, ao sermos tentados como Ele e principalmente ao superarmos as tentações. Em pé, entoemos o cântico de entrada. A missa começou. Número 2 do seu folheto. Senhor, eis aqui o teu povo que vem implorar teu perdão. É grande o nosso pecado, porém é maior o teu coração. Senhor, eis aqui o teu povo que vem implorar teu perdão. É grande o nosso pecado, porém é maior o teu coração. Sabendo que acolhestes aquele cobrador, e assim lhe devolveste tua paz e teu amor, também nos colocamos ao lado dos que vão buscar no teu altar a graça do perdão. Senhor, eis aqui o teu povo que vem implorar teu perdão. É grande o nosso pecado, porém é maior o teu coração. Revendo em Madalena a nossa própria fé, chorando nossas penas diante dos teus pés, também nós desejamos o nosso amor te dar, porque só muito amor nos pode libertar. Senhor, eis aqui o teu povo que vem implorar teu perdão. É grande o nosso pecado, porém é maior o teu coração. Preside a Santa Missa deste primeiro domingo da Quaresma o missionário redentorista, Padre Jorge Américo. Ele trabalha na pastoral deste santuário. Os demais concelebrantes irão se apresentar. Padre Rosalvo Mildes, da Arquidiocese de São Salvador da Bahia, Paróquia Santíssimo Sacramento. Padre Wieslau Groni, missionário redentorista aqui do santuário. Padre Martin de Holanda, missionários em Suriname. Padre Antônio Agostinho Frasson, missionário redentorista. Padre Ulisses, aqui da Pastoral do Santuário. Padre Fagner, missionário redentorista do Suriname. Padre Adam, missionário redentorista, trabalho aqui no Santuário Nacional.
Frater Rafael Pérez, trabalhando na formação no Seminário São Geraldo, em Sorocaba. Com o presidente da celebração, a saudação inicial. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de Deus nosso Pai, o amor de Jesus, o nosso Santíssimo Redentor, e a força consoladora do Espírito Santo estejam sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. No início desta celebração eucarística, peçamos a conversão do coração, fonte de reconciliação e comunhão com Deus e com os nossos irmãos e irmãs. Senhor, que na cruz perdoastes o ladrão arrependido, tende piedade de nós. Kyrie, Kyrie, eleison. Kyrie, Kyrie, eleison. Cristo, que nos mandastes perdoar-nos mutuamente, antes de nos aproximar do vosso altar, tende piedade de nós. Criste, Criste, eleison. Criste, Criste, eleison. Senhor, que nos mandastes perdoar-nos mutuamente e que confiastes a vossa Igreja o ministério da reconciliação, tende piedade de nós. Kyrie, Kyrie, eleison. Kyrie, Kyrie, eleison. Deus Todo-Poderoso, rico em bondade e misericórdia, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Oremos. Deus Todo-Poderoso, através dos exercícios anuais do sacramento da Quaresma, concedei-nos progredir no conhecimento do mistério do Cristo e corresponder-lhe por uma vida santa. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Sentados, a palavra de Deus chega em nosso coração e nos inspira a vivermos bem com o próximo e com Deus. Acompanhemos. Leitura do livro do Gênesis. O Senhor Deus formou o homem do pó da terra, soprou-lhe nas narinas o sopro da vida, e o homem tornou-se um ser vivente. Depois o Senhor Deus plantou um jardim em Éden, ao oriente, e ali pôs o homem que havia formado. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda sorte de árvores, de aspecto atraente e de fruto saboroso ao paladar,
a árvore da vida no meio do jardim e a árvore do conhecimento do bem e do mal. A serpente era o mais astuto de todos os animais dos campos que o Senhor Deus tinha feito. Ela disse à mulher: é verdade que Deus vos disse: não comereis de nenhuma das árvores do jardim? E a mulher respondeu à serpente: do fruto das árvores do jardim nós podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus nos disse: não comais dele, nem sequer o toqueis, do contrário, morrereis. A serpente disse à mulher: não, vós não morrereis. Mas Deus sabe que no dia em que dele comerdes, vossos olhos se abrirão e vós sereis como Deus, conhecendo o bem e o mal. A mulher viu que seria bom comer da árvore, pois era atraente para os olhos e desejável para se alcançar conhecimento. E colheu um fruto, comeu e deu também ao marido que estava com ela, e ele comeu. Então os olhos dos dois se abriram, e vendo que estavam nus, teceram tangas para si com folhas de figueira. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Piedade, ó Senhor, tende piedade, pois pecamos contra vós. Piedade, ó Senhor, tende piedade, pois pecamos contra vós. Tende piedade, ó meu Deus, misericórdia. Na imensidão de vosso amor, purificai-me. Lavai-me todo inteiro do pecado e apagai completamente a minha culpa. Piedade, ó Senhor, tende piedade, pois pecamos contra vós. Eu reconheço toda a minha iniquidade, o meu pecado está sempre à minha frente. Foi contra vós, só contra vós que eu pequei e pratiquei o que é mal aos vossos olhos. Piedade, ó Senhor, tende piedade, pois pecamos contra vós. Criai em mim um coração que seja puro, dai-me de novo um espírito decidido. Ó Senhor, não me afasteis de vossa face, nem retireis de mim o vosso Santo Espírito. Piedade, ó Senhor, tende piedade, pois pecamos contra vós. Dai-me de novo a alegria de ser salvo e confirmai-me com o Espírito generoso. Abri meus lábios, ó Senhor, para cantar, e minha boca anunciará vosso louvor. Piedade, ó Senhor, tende piedade, pois pecamos contra vós. Leitura da Carta de São Paulo aos Romanos. Irmãos, consideremos o seguinte: o pecado entrou no mundo por um só homem. Através do pecado entrou a morte, e a morte
passou para todos os homens, porque todos pecaram. Na realidade, antes de ser dada a lei, já havia pecado no mundo. Mas o pecado não pode ser imputado quando não há lei. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, mesmo sobre os que nunca pecaram como Adão, o qual era a figura provisória daquele que devia vir. Mas isso não quer dizer que o dom da graça de Deus seja comparável à falta de Adão. A transgressão de um só levou a multidão humana à morte, mas foi de modo bem superior que a graça de Deus, ou seja, o dom gratuito concedido através de um só homem, Jesus Cristo, se derramou em abundância sobre todos. Também o dom é muito mais eficaz do que o pecado de um só, pois a partir de um só pecado, o julgamento resultou em condenação, mas o dom da graça frutifica em justificação a partir de inúmeras faltas. Por um só homem, pela falta de um só homem, a morte começou a reinar. Muito mais reinarão na vida pela mediação de um só, Jesus Cristo, os que recebem o dom gratuito e superabundante da justiça. Como a falta de um só acarretou condenação para todos os homens, assim o ato de justiça de um só trouxe para todos os homens a justificação que dá a vida. Com efeito, como pela desobediência de um só homem, a humanidade toda foi estabelecida numa situação de pecado, assim também, pela obediência de um só, toda a humanidade passará para uma situação de justiça. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Louvor e glória a ti, Senhor, Cristo, palavra de Deus. Louvor e glória a ti, Senhor, Cristo, palavra de Deus. O homem não vive somente de pão, mas de toda a palavra da boca de Deus. Louvor e glória a ti, Senhor, Cristo, palavra de Deus, Cristo, palavra de Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o Espírito conduziu Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. Jesus jejuou durante 40 dias e 40 noites, e depois disso teve fome. Então o tentador aproximou-se e disse a Jesus: Se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Mas Jesus respondeu: Está escrito, não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo levou Jesus à cidade santa, colocou-o sobre a parte mais alta do templo e lhe disse: Se és filho de Deus, lança-te daqui abaixo. Porque está escrito:
Deus dará ordens aos seus anjos a teu respeito, e eles te levarão nas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Jesus lhe respondeu: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente, o diabo levou Jesus para um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e sua glória, e lhe disse: eu te darei tudo isso, se te ajoelhares diante de mim para me adorar. Jesus lhe disse: vai-te embora, Satanás, porque está escrito: adorarás ao Senhor teu Deus e somente a Ele prestarás culto. Então o diabo o deixou e os anjos se aproximaram e serviram a Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos aplaudir a palavra de Deus, fonte de vida eterna. Queridos confrades redentoristas, querido fráter Rafael, queridos romeiros e devotos de Nossa Senhora, você que tem o privilégio de estar aqui na casa da Mãe Aparecida, em seu santuário, e você que faz da sua casa uma extensão deste lugar sagrado. Coisa boa é estar aqui na casa da Mãe, porque a Mãe é aquela quem nos leva para mais perto de seu Filho Jesus. A Mãe quer que nós nos encontremos com seu Filho. A Mãe quer que nós o escutemos. E a Mãe quer que nós estejamos juntos, reunidos, para celebrar este grande mistério da nossa fé, que é a Eucaristia. Na quarta-feira de cinzas nós iniciamos esta grande procissão para a Páscoa, o tempo da Quaresma. A Quaresma é um tempo que pede de nós uma atenção maior e ao mesmo tempo pede-nos uma reeducação dos nossos sentidos, dos nossos pensamentos, das nossas palavras, dos nossos costumes. Precisamos ser transformados e mais do que passar pela Quaresma, precisamos deixar que este tempo de graça passe pelo coração de cada um de nós. Nós estamos caminhando em meio a um deserto, lugar de escuta, lugar de encontro, lugar de provação. Fazemos os nossos bons propósitos e com eles nós queremos ressignificar a nossa vida cristã. Mas não a qualquer maneira, queremos ressignificá-la a partir da fé que nós professamos. E neste primeiro domingo da Quaresma, antes de irmos ao deserto com Jesus, somos levados ao paraíso. E ali no paraíso, como nós ouvimos na leitura primeira, retirada do Gênesis, somos envolvidos e recordados pelo amor deste Deus que tanto nos ama. Somos levados ao paraíso para que nós não nos esqueçamos de que Deus está conosco, de que somos de Deus. Somos levados ao paraíso, por primeiro, para que ali possamos nos sentir ainda mais amados, protegidos, e jamais pensarmos que Deus não está conosco, que Deus não nos ouve, que Deus não nos enxerga. E Deus nos leva ao paraíso para que naquele momento de alegria, em que nós nos recordamos e percebemos o quanto somos amados, possamos ir ao deserto
E ali, diante das dificuldades e tentações, nos recordarmos que existe um Deus que nos ama, um Deus que cuida de nós, um Deus que nos quer bem. Somos chamados para o paraíso para nos recordarmos que somos homens e mulheres de comunhão. Não podemos viver uma fé isolada, uma fé descomprometida e desencarnada da realidade. Os nossos pés precisam estar fincados no chão duro da vida, mas o nosso coração precisa estar em Deus. Somente nele nós encontramos a verdadeira realização da vida. Ouvimos que ao nos criar, Deus soprou em nós a vida. Portanto, Deus mora em nós. Somos moradia de Deus. É isso que a campanha da fraternidade vem nos recordar. Fraternidade e moradia, Ele veio morar entre nós. Deus continua habitando as realidades mais difíceis e desafiadoras. Deus continua sendo visto nos bancos das praças, nos semáforos, pedindo esmola. Deus continua sendo visto pedindo atenção do ser humano. Somos morada de Deus. Somos aqueles e aquelas que Deus muito ama. E só poderemos viver a campanha da fraternidade se nós formos capazes de olhar com sensibilidade para os nossos irmãos. A dor do outro também é a minha dor. O sofrimento do outro diz muito a mim. Por isso, a campanha da fraternidade quer também deixar gravado em nosso coração que desprezar o ser humano é desprezar o próprio Deus que se faz humano. Desprezar o pobre é desprezar o próprio Deus que se fez pobre. Nós somos livres para escolher viver uma vida com Deus ou uma vida sem Deus. E o problema, como nós ouvimos no livro do Gênesis, não está no paraíso, nem na árvore, mas no consentimento do ser humano em permitir ser seduzido pelo mal. É quando nós fechamos os nossos olhares e os nossos corações para o horizonte divino e os abrimos para tudo aquilo que é vontade nossa. Expulsamos Deus e assim cedemos às tentações. Somos levados ao deserto para ali estarmos com Jesus. Como nós ouvimos no Evangelho, 3 são as tentações. E mais do que tentações, são 3 enfermidades que precisam ser curadas todos os dias em nós. Jesus não cedeu às tentações. Jesus não dialogou com as tentações, mas Ele apresentou às tentações aquilo que Deus é, aquilo que Deus fala e como Deus faz. O nosso querido e saudoso Papa Francisco, por ocasião da quaresma do ano de 2020, nos lembrava que com a tentação não se dialoga. Nós não somos tão fortes assim. Por isso que nós precisamos estar sempre
abertos para que a palavra de Deus transforme o nosso coração, possa cauterizar a nossa alma, a ponto de que nós possamos enfrentar com seriedade e maturidade, e sobretudo com fé, as tentações. A primeira tentação, a tentação do pão. Como nós gostamos de acumular as coisas. Como nós, muitas vezes, gostamos de não dividir, ou de dividir aquilo que nos sobra. Esta é a primeira tentação. A de fechar-se às necessidades do outro. A de fechar-se em si mesmo. A de não partilhar. A de não entender que moradia é direito concreto de toda pessoa humana. Mas para esta primeira enfermidade existe um remédio, o jejum. Não é apenas abster-se daquilo ou daquilo outro, mas é lutar contra as próprias vontades. Dizer para o egoísmo: você não tem a palavra última e definitiva sobre a minha vida. A segunda tentação, o templo. A grande oportunidade que às vezes temos de manipular Deus e as coisas de Deus. Senhor, eu quero fazer a sua vontade. Estou aqui de coração aberto, mas eu quero que o Senhor faça exatamente assim, do meu jeito. É como se a gente transformasse Deus em barro e moldássemos um Deus à nossa própria imagem e semelhança. E para esta enfermidade, a oração é um grande remédio. Rezar. Rezar é abrir-se a Deus. Rezar é colocar-se em Deus, abandonar-se nas mãos de Deus. A terceira tentação: se você me adorar, eu vou te dar todos os reinos. É a tentação do poder sem a cruz, do espetáculo sem os aplausos, de acharmos que somos os melhores, melhores que os outros. Não precisamos ser melhores que os outros, somos únicos. Precisamos sim ser melhores para os outros. E para esta enfermidade, a caridade é um grande remédio. É sermos solidários, partilharmos da vida, partilharmos do tempo, partilharmos de um pouco que um pouco que nós temos, não do que nos sobra. Para essas tentações, que são três remédios. E a Quaresma é este tempo no qual todos os dias precisamos abrir estes medicamentos, tomarmos estes medicamentos, para que a enfermidade não habite em nós. O deserto se torna o lugar da restauração da humanidade. Mas só é possível ser restaurado se estamos unidos a Deus, se estamos com Deus e se fazemos a vontade de Deus ao acolhermos a sua palavra. São Paulo escreve à comunidade de Romanos, dizendo que a partir de Adão, a morte foi introduzida ao mundo. Mas em Cristo, a vida foi completamente restaurada. São Paulo, na verdade, quer dizer para nós que Deus não escreveu uma história de condenação, mas uma história de salvação.
somos destinados não à morte eterna, não ao pecado, mas destinados à graça, a uma vida com Deus. Por isso, confiemos sempre em Deus. Deixemos que Deus passe pela nossa vida. E mais do que passar pela nossa vida, que Deus permaneça nela. Que ao vivermos e celebrarmos este primeiro domingo da Quaresma, que nós não nos esqueçamos de que a maior de todas as tentações, e que resume todas estas três, é a tentação de sermos indiferentes, sobretudo aos menores dos nossos irmãos. Estamos aqui na casa de Nossa Senhora. Peçamos a Nossa Senhora que nos acompanhe nesta grande travessia que iremos fazer, estamos fazendo da Quaresma para celebrarmos os mistérios da paixão, morte e ressurreição de Jesus. Peçamos a Nossa Senhora que ela não sossegue enquanto não nos ver salvos no céu. Peçamos a ela que cuide de nós, das nossas famílias e nos ajude a cuidarmos de todos os nossos irmãos. Ser solidário é ser sinal de esperança. Que a Mãe Aparecida, Senhora da Esperança, rogue por nós, hoje e sempre. Amém. Professemos a nossa fé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Pai bondoso, nós queremos agradecê-lo por ser sempre misericordioso para conosco. Pedimos iluminação e força para bem vivermos este tempo de graça e conversão, rezando: ó Pai, socorrei-nos, somos frágeis. Todos. Ó Pai, socorrei-nos, somos frágeis. Dai-nos ter somente a vós como Deus e fonte de todo o bem que temos ou podemos ter, rezemos. Ó Pai, socorrei-nos, somos frágeis. Dai à Igreja viver e testemunhar ao mundo que vossa divina força, que Jesus nos dá, vence as maiores tentações e males que nos assaltem na terra, rezemos. Ó Pai, socorrei-nos, somos frágeis. Dai-nos viver vosso apelo quaresmal de fraternidade solidária para com os mais deserdados de nossos irmãos e irmãs, rezemos. Ó Pai, socorrei-nos, somos frágeis. Ajudai aos peregrinos que vêm cheios de fé a este santuário acolher em cada dia o Evangelho de Cristo para que se santifiquem, rezemos. Ó Pai, socorrei-nos, somos frágeis. Ó Pai, dai-nos acolher aquilo que vosso Filho nos pediu. Dai-nos a graça de sermos mais generosos e de sermos também homens e mulheres que possam socorrer aqueles que mais precisam em suas fragilidades. É o que pedimos. Por Jesus Cristo, vosso Filho e Redentor nosso. Amém. Amém. Sentados, momento do ofertório. Padre Jorge Américo falava da indiferença, a tentação de não ajudar, de não doar, não ver a fragilidade do próximo, a sua dor. Então,
o convite deste domingo já está em nosso coração: ajudar, servir. E você que está aqui no Santuário Nacional poderá fazer a sua oferta, a sua doação, aproximando-se dos cofres ao longo dos corredores. Você que está em casa poderá também participar, aproximando a câmera do seu celular, na tela da TV, no QR Code ou ligando para nós. Muito obrigado, família dos devotos. Cantemos. Bendito és tu, ó Deus Criador, revestes o mundo da mais fina flor, restauras o fraco que a ti se confia, e junto aos irmãos em paz o envias. Ó Deus do universo, és Pai e Senhor, por tua bondade recebe o louvor. Ó Deus do universo, és Pai e Senhor, por tua bondade recebe Rezemos, irmãos e irmãs, para que este meu e vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para nosso bem e de toda a sua santa Igreja. Nós os pedimos, Senhor, fazei que o nosso coração corresponda a estas oferendas, com as quais iniciamos nossa caminhada para a Páscoa. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é digno e justo. É nosso dever e salvação dar-vos graças sempre e em todo lugar. Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo Senhor nosso. Jejuando 40 dias, Jesus consagrou a observância quaresmal e, desarmando as ciladas da antiga serpente, ensinou-nos a vencer o fermento da maldade para que, pela digna celebração do mistério pascal, passemos um dia a Páscoa eterna. Por isso, hoje e sempre, com a multidão dos anjos e dos santos, com hino de louvor nós vos aclamamos, cantando a uma só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, Hosana, Hosana nas alturas, Hosana. Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas, Hosana, Hosana nas alturas, Hosana. Na verdade, ó Pai, vós sois santo, fonte de toda santidade. Santificai, pois, estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue
de nosso Senhor Jesus Cristo. Enviai o vosso Espírito Santo. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, Jesus tomou o pão, pronunciou a bênção de ação de graças, partiu e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, no fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos e, dando graças novamente, o entregou a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação, e vos agradecemos, porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta. Suplicantes vos pedimos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. O Espírito nos una num só corpo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja que se faz presente pelo mundo inteiro e aqui convocada no dia em que Cristo venceu a morte e nos fez participantes de sua vida imortal. Que ela cresça na caridade em comunhão com o Papa Leão, com nosso Bispo Orlando, os bispos do mundo inteiro, presbíteros, diáconos e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também, na vossa misericórdia, de nossos irmãos e irmãs que adormeceram na esperança da ressurreição, de todos aqueles que partiram desta vida. Acolhei-os junto a vós, na luz da vossa face. Concedei-lhes, ó Senhor, a luz eterna. Enfim, nós os pedimos, tende piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os apóstolos, os mártires e todos os santos que neste mundo viveram na vossa amizade, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, por todos os séculos dos séculos. Amém. Amém. Guiados pelo Espírito Santo que ora em nós e por nós, elevemos as mãos ao Pai e rezemos juntos a oração que o próprio Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação,
mas livrai-nos do mal. Amém. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto aguardamos a feliz esperança e a vinda do nosso Salvador Jesus Cristo. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Ele veio morar entre nós. Por isso somos felizes, porque somos convidados a participar da ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Momento da comunhão. Deus nos chama, Deus nos quer muito bem. Vamos ao encontro do Senhor. Você que está aqui no Santuário Nacional e vai comungar, aproxime-se do ministro extraordinário da Sagrada Comunhão, responda o seu amém com fé, com alegria, comungue na frente do ministro e em seguida dê espaço à pessoa que está ao lado. Você que está em casa, você que reza conosco pela Rede Aparecida de Comunicação e Rede Aparecida de Rádio, faça a sua comunhão espiritual. Creia, agradeça. Ele está no meio de nós. Cantemos. O homem não vive somente de pão, mas de toda a palavra da boca de Deus, mas de toda a palavra da boca de Deus. O homem não vive somente de pão, mas de toda a palavra da boca de Deus, mas de toda a palavra da boca. Mas de toda a palavra da boca de Deus, mas de toda a palavra da boca de Deus. Os preceitos do Senhor são precisos, alegria ao coração. O mandamento do Senhor é brilhante, para os olhos é uma luz.
Oremos. Ó Deus, que nos alimentastes com este pão que nutre a fé, incentiva a esperança e fortalece a caridade, dai-nos desejar o Cristo, pão vivo e verdadeiro, e viver de toda a palavra que sai de vossa boca. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Momento da consagração. Juntos com Nossa Senhora, nós adoramos a Santíssima Trindade e sempre pedimos que ela nos ajude a nos afastarmos da tentação, a seguirmos verdadeiramente o vosso Filho Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele é a salvação para o mundo inteiro. Volte o seu olhar para o trono de Nossa Senhora, na pequenina imagem que nos ajuda a rezar. Renovemos a nossa consagração. Ó Maria Santíssima, pelos méritos de nosso Senhor Jesus Cristo, em vossa querida imagem de Aparecida, espalhais inúmeros benefícios sobre todo o Brasil. Eu, embora indigno de pertencer ao número de vossos filhos e filhas, mas cheio de desejo de participar dos benefícios de vossa misericórdia, prostrado a vossos pés, consagro-vos o meu entendimento, para que sempre pense no amor que mereceis. Consagro-vos a minha língua, para que sempre vos louve e propague a vossa devoção. Consagro-vos o meu coração, para que, depois de Deus, vos ame sobre todas as coisas. Recebei-me, ó Rainha incomparável, vós que o Cristo crucificado deu-nos por mãe, no ditoso número de vossos filhos e filhas. Acolhei-me debaixo de vossa proteção. Socorrei-me em todas as minhas necessidades, espirituais e temporais, sobretudo na hora de minha morte. Abençoai-me, ó celestial cooperadora, e com vossa poderosa intercessão, fortalecei-me em minha fraqueza, a fim de que, servindo-vos fielmente nesta vida, possa louvar-vos, amar-vos e dar-vos graças no céu, por toda a eternidade. Assim seja. Amém. Acenando, cante, solte a sua voz. Dai-nos a bênção, Nossa Senhora Aparecida, dai-nos a bênção. Nossa Senhora Aparecida. Voltados para o altar central, para a bênção final. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Desça, Senhor, sobre o vosso povo copiosa bênção, para que na tribulação cresça a esperança, na tentação confirme-se a virtude e lhe seja concedida a eterna redenção. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Pela intercessão de Nossa Senhora da Conceição Aparecida, Mãe, Rainha e Padroeira do Brasil, o perpétuo socorro de amor do povo brasileiro. Pela intercessão de São José, guardião da Sagrada Família, que desça sobre você, sobre a sua família, sobre a sua romaria, sobre você que está em casa, no trabalho, sobretudo nos hospitais, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Ide em paz e anunciai o Evangelho do Senhor. Graças a Deus. E uma salva de palmas a Nossa Senhora Aparecida.
Mais bonito, a Jesus Cristo, nosso Senhor. Bonito, povo de Deus, obrigado você que rezou conosco pela Rede Aparecida de Comunicação e Rede Aparecida de Rádio. Obrigado você que veio, que está participando conosco aqui no Santuário Nacional. Após a bênção final, após o cântico final, nós teremos a bênção dos objetos de devoção, de uso pessoal e também para a sua viagem. Cântico final. No caminho da vida sofrida, há irmãos sem abrigo, sem chão. Na calçada, no bairro, na espera, brota o grito